Olá, sou Pérola Fonseca, sou nutricionista da Sodexo e nós prestamos serviços aqui no Hospital e Maternidade Sino Brasileiro. Hoje vou trazer o tema para vocês do sal. O sal que utilizamos na nossa alimentação, que é o famoso sal de cozinha, é composto por cloreto de sódio. O sal, a recomendação ideal que temos hoje seria de 2 a 5 gramas por dia. E os brasileiros estão consumindo uma média de 10 gramas, fora o sódio que já é composto das próprias alimentações, da nossa própria alimentação, dos alimentos que nós temos, principalmente os embutidos e industrializados. O ideal seria que esse consumo fosse de 2 a 5, né? Para quê? Para diminuir o risco de doenças que o sal causa na saúde. Quais são as doenças? Doenças cardiovasculares, hipertensão e doenças renais. O que podemos fazer para diminuir o sal? Para diminuir o sal na refeição, das preparações, nós podemos usar ervas aromáticas, manjericão, alecrim, salsão, alho poró, ou fazer um próprio sal aromatizado com essas ervas. Por quê? Porque as ervas vão agregar sabor aos alimentos e você vai acabar reduzindo automaticamente a quantidade de sal da alimentação. Para diminuirmos a quantidade de sal ingerido da alimentação, cada 9 gramas de sal consumido por uma pessoa são necessários 1 litro de água para eliminar do corpo, ou seja, é muita água para uma pequena quantidade de sal, que nós pensamos que é pouco, mas é muito e faz mal para o nosso organismo. Temos que lembrar também que alimentos industrializados, como embutidos, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, as conservas, milho em conserva, aspargos, ervilhas, todos esses tipos de alimentos são compostos por muito sódio, o que temos que evitar, principalmente pessoas que já são portadoras dessas doenças. Temos que evitar esses tipos de alimentos. Vou falar também do açúcar. O açúcar é um alimento muito desejado por todas as pessoas, porque ele traz sensação de prazer também no corpo. Ele é composto por um carboidrato simples e nós encontramos tanto em alimentos in natura quanto em alimentos industrializados. Os alimentos in natura são o leite, as frutas, nós já consumimos o próprio açúcar, o açúcar natural. E os industrializados são balas, doces em geral, doces enlatados, em conservas e refrigerantes principalmente. Os malefícios do açúcar causam o quê? Muito açúcar, uma concentração de açúcar no sangue pode ocasionar doenças como cáries, diabetes, obesidade, estrias, celulite, rugas, tudo que principalmente causa pavor às mulheres, né? Que são doenças, não só doenças, mas também esteticamente falando que não é legal para a saúde. Bom, o correto, o ideal, né, seria a recomendação de 10% de consumo de açúcar na alimentação dos brasileiros, levando em consideração uma dieta de 2.000 calorias. E o que ocorre, mais ou menos, hoje, a média são 150 gramas de açúcar consumido pelos brasileiros. Então, ou seja, a gente vê que é uma desproporção enorme. 10% seria uma média de 2 colheres de sopa de açúcar, numa dieta para um dia. 150, nós estamos falando de um valor quase 3 vezes maior. O que podemos fazer para diminuir o consumo do açúcar? Além dos tipos de açúcar que nós temos, que seria o açúcar mascavo, que é um açúcar mais saudável, o açúcar cristal até, que é mais saudável também, nós temos o que utilizamos é o açúcar refinado, é o que mais utilizamos na composição nas dietas. O ideal seria reduzir a quantidade ou substituir o açúcar por um açúcar mascavo ou pelos famosos adoçantes, que são os artificiais. O sucralose, que é um adoçante, é um dos que chega mais próximo ao sabor do açúcar. Ele é fácil de ser encontrado nos supermercados e o sabor é bem parecido. Temos outros tipos de adoçantes também, que é o aspartame, mas o que chega mais ao sabor mesmo do açúcar seria o sucralose. O Conexão Saúde fica por aqui. Na próxima semana voltaremos com novos temas.